Bom dia a todos, saúde a cada um na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, desejar um ótimo domingo para todos os membros, desejando um ótimo domingo para todos e que realmente a paz de Deus que excede todo entendimento esteja em nossos corações. Realmente temos vivido esse tempo difícil, esse tempo da pandemia que tem gerado ansiedade, tem gerado preocupação em nosso coração. Nós queremos descansar nas promessas de Deus, nós queremos descansar de que, apesar dessa pandemia, apesar de tudo, Deus tem permanecido soberanamente sobre todas as coisas. Podemos ter essa paz de que Deus está soberano sobre todas as coisas e nada fugiu do controle de Deus. Deus não perdeu o controle da humanidade, pois Ele permanece justo, Ele permanece controlando e cuidando de todos os detalhes. E como a promessa, então, a palavra de Romanos, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são segundo o seu propósito. Quero trazer uma breve meditação que tem como base o livro de Jó. Todos nós conhecemos o livro de Jó, todos nós já ouvimos uma pregação sobre o livro de Jó, buscamos alguma inspiração no livro de Jó para a nossa vida diante do sofrimento, diante da dor, diante da calamidade, e muitos nos identificamos com a vida de Jó, porque parece que às vezes a vida não vai bem, as coisas parece que o trem da nossa vida saiu dos trilhos, e tudo fica complicado, dolorido, parece que perdemos bens materiais, perdemos pessoas, e isso gera muita tristeza em nosso coração. Imaginem Jó, homem justo, íntegro, temente a Deus, perdeu família, perdeu o lar, perdeu suas terras, perdeu tudo que tinha em sua vida, menos a sua vida e a sua esposa. E diante dessa situação, o Jó é levado a um estado de total humilhação diante de Deus, diante das pessoas. Jó, do alto da montanha, é jogado para o vale de trevas, de morte, de dor. E tudo isso Deus permitiu acontecer na vida de Jó. Todas essas situações estavam no controle do Senhor Deus. E o interessante por trás de tudo isso, e que eu friso nessa manhã, é que Jó não perdeu o pensamento, então, a sua convicção de que Deus estava sobre toda essa situação. Mesmo que Jó tenha perdido tudo, uma única situação que Jó não perdeu em seu coração foi sua fé e sua confiança de que Deus estava à frente daquilo. E é interessante no capítulo 9 do livro de Jó, ele vai destacar que quem é ele diante do Senhor Deus? Quem é ele para formar algum argumento contra a vontade de Deus? Quem é ele para intentar alguma coisa contra o Senhor Deus? Ou então pensar de que Deus não estava no controle de toda aquela situação? Os seus amigos chegam diante de Jó dizendo: Jó, você pecou, você errou em alguma situação. E isso é castigo de Deus sobre a tua vida. Nós às vezes também temos esse pensamento que quando as coisas não vão bem, parece que nós pecamos. Ou então quando nós olhamos para uma pessoa, ela está sofrendo muito, mas isso deve ser castigo de Deus sobre a vida dessa pessoa. Mas nem sempre é castigo de Deus por causa dos nossos pecados. Não importa se nós tenhamos estado em pecado, estamos levando uma vida íntegra com Deus, Deus pode permitir que venha o sofrimento e a dor sobre a nossa vida. Não quer dizer que porque nós somos filhos de Deus que nós estamos imunes à disciplina, ao sofrimento, à dor, à calamidade. Não quer dizer porque eu sou cristão que eu não vou pegar o coronavírus. Eu estou suscetível como perverso também. A única coisa que aquele que deposita sua fé em Deus e vive para a glória de Deus é que ele tem tesouros espirituais reservados para ele. No momento do sofrimento, no momento da calamidade, no momento da dor, aquele que tem sua fé em Deus,
ele sabe para onde olhar. Ele olha para o alto. Ele busca o socorro no Senhor. Ele continua confiando que aquela situação, de alguma forma, vai cooperar para o bem. Mesmo que os nossos olhos não consigam ver algo bom contribuindo ao nosso favor quando estamos sofrendo. Mas Deus sabe que alguma coisa está contribuindo para o bem. Apesar de nós não querer aceitar ou então engolir. Deus tem feito as coisas contribuir para o nosso bem. Pois quem faz grandes coisas que se não podem esquadrinhar, e maravilhas tais que não se podem contar. Jó capítulo 9, versículo 10. Quem fez tudo é o Senhor Deus. Ainda que eu seja justo, a minha boca me condenará. Embora seja eu íntegro, ele me terá por culpado. Versículo 22, para mim tudo é o mesmo, por isso digo, tanto destrói ele o íntegro como o perverso. Deus, por vezes, permite o sofrimento em nossa vida para que aprendamos algumas verdades espirituais. Deus, muitas vezes, permite o sofrimento em nossa vida para nos lembrar que o céu não é aqui. Que a nossa vida não se resume apenas ao aqui ou agora, mas a nossa vida tem o momento que ela finaliza aqui, nós partimos para a eternidade. Deus permite, às vezes, o sofrimento para nos lembrar que aqui não é o céu, que aqui ainda não é a vida eterna. A vida eterna é depois da nossa partida. E ainda, é interessante, Jó diz, porque ele não é homem como eu, o Senhor Deus não é homem como eu, a quem eu responda vindo juntamente no juízo. Nós não temos argumento contra Deus. Nós não temos força para debater com o Senhor Deus porque nós somos tidos como culpados. No jardim do Éden, nós perdemos todos os argumentos contra Deus, porque nós pecamos, nós decidimos nos distanciar do Senhor Deus. Somos nós que deixamos o Senhor Deus de lado. E por isso nós não temos argumento nenhum. E nós vamos pecar e nós vamos errar. Ninguém é justo, ninguém é o santo aqui na terra. É por isso que o nosso argumento deve ser Cristo Jesus. Devemos nos apegar, nos abraçar a Cristo Jesus e ter Cristo Jesus como nosso único Salvador e Redentor. A Cristo Jesus nos apeguemos, a Cristo Jesus nos aproximemos pela fé. É Ele quem vai nos justificar. É Cristo Jesus o único que, quando nós partirmos essa vida diante do tribunal, diante do juízo de Deus, Cristo Jesus é o único que pode argumentar ao nosso favor. Cristo Jesus é o nosso advogado, é aquele que intercede, é aquele que está defendendo a nossa causa. E Cristo não falha. Nós falhamos, mas Cristo não falhará. Quando nos apresentarmos diante do tribunal do nosso Deus, Cristo vai justificar: este aqui é meu filho. Por esse aqui eu paguei o preço. Eu tenho os argumentos. Eu fui à cruz em seu favor. Eu paguei o preço pelos seus pecados. Ele creu. Ele depositou a confiança em mim. Viveu pela fé. Não viveu por méritos, por obras, pela fé em mim, de que Cristo Jesus é suficiente. É esse argumento que nós temos diante de Deus. O argumento de Cristo Jesus, pois nós não somos nada. Nós somos culpados, nós somos miseráveis e devemos confiar na providência soberana do nosso Deus. Confiemos no Senhor Deus como Jó, que independente da situação que ele viveu, ele continuou crendo e confiando no Senhor Deus. Teve suas lutas, teve seus pesares, teve seus pensamentos. Jó preferiu a morte do que toda aquela situação. Mas no final de tudo, Jó capítulo 42, versículo 5 diz: Senhor Deus, antes de tudo isso, eu só conheci o Senhor de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Os olhos de Jó viram a glória do Senhor, que num segundo pode tirar tudo, mas que em meio segundo pode nos conceder todas as coisas. É Deus o Senhor da história. Nós estamos nas mãos do Senhor Deus. Confiemos nele. Descansemos no Senhor Deus. Vivamos para a glória de Cristo Jesus. E que nosso coração sinta paz. Paz em Deus. Paz na glória de Deus. Paz no plano soberano do nosso Deus. Tenha um ótimo domingo. Que
Que Deus abençoe sua vida, sua família e que sua fé esteja no Senhor Deus pela fé em Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe e até mais.